Nos caminhos do erval, ao trilho do trem, lá estava o bravo homem a traçar a vocação econômica da cidade. No desenho do urbano e do rural ficaram as marcas da terra generosa. De grão em grão resplandece a germinação do trabalhador futuro. Marca o presente com edificações. Um registro do esforço dos trabalhadores do passado, de seu esforço físico, a convicção da alma. Nobres trabalhadores edificaram a diversidade de ofícios, movimentando a complexa e diversa economia da terra, do comércio, da indústria, do serviço prestado. Vê-se o desenho da cidade pelas mãos de homens e mulheres. Gente que acreditou, gente que acredita na força de Passo Fundo. Meu avô mudou lá no Boqueirão, para Passo Fundo. A cidade, na época que ele veio para cá, em 1893, era mais lá do Boqueirão, né? E ele se instalou mais ou menos na frente do IE. Depois veio morar nessa casa de campo, que era considerado campo, que era a estrada geral para Amaral, que é onde é a Presidente Vargas hoje, né? E na esquina da casa dele tinha um desvio que ia para o Mato Castelhano, que ia os tropeiros para São Paulo. Passava as tropas, aquelas carretas. Eu cheguei a conhecer isso, eu estou com 73 anos. Na frente da casa do meu pai, tinha, os carroceiros paravam para fazer os animais pastarem e vinham de Nonoai com rapadura, com outras coisas para vender, né? Os tropeiros iam em direção a São Paulo, da esquina do meu avô para aí, saíram lá para o Mato Castelhano. E para cá ia para o lado de Amaral. Na base a pé, passava com as tropas de mula, de gado. E cada ponto, eles paravam para descansar. Largavam as mulas, outros que trouxeram gado largavam. E aqui tinha campo, tinha espaço. Como ali tinha o rio e o mato, eles acampavam ali. Depois dos tropeiros, o trem teve uma importância muito grande. Ele começou a trazer gente. Meu avô empreitou um trecho de ferrovia de Passo Fundo a Carazinho. Naquele tempo era quase tudo manual, no picão, na picareta, e ele trabalhou por uns 2 anos, mais ou menos, na construção de ferrovia. Comecei a trabalhar aqui em 1955, aí entrei como guarda-freio dos trens, era auxiliar do chefe de trem, né? Eu morava em Cruz Alta e eu resolvi pegar um emprego na Estrada de Ferro, primeiro emprego, e fui admitido aqui. E naquela época ainda não tinha nem 8 horas de serviço, era 16 horas. Após 16 horas que nós íamos ganhar extraordinário. E nós trabalhávamos 20, 30 horas de serviço naqueles trem ali, né? Um sacrifício mesmo, mas era um sacrifício gostoso, né? Eu fazia serviço geral, manobras, essas coisas dos trens, né? E no correr do tempo eu fui o máximo da carreira que é supervisor de trem, né? Da fiscalização de todos os trens, né? Os meus primeiros momentos em Passo Fundo foram de turbilhão. Eu fui à ferroviária, o trem chegando, de gente que me lembrava alguns filmes que eu havia visto em Palmeiras das Missões, elegantes descendo do trem, a Maria Fumaça, o barulho de sino, o barulho dos freios, né? Em pleno centro da cidade, realmente foi algo de extraordinário. O trem era o único meio de transporte, né? Porque de carro era impossível mesmo, né? Porque não tinha
estradas e coisa. Depois de alguns anos foi que começaram a construção das estradas e tudo, e foi melhorando. Para viajar, por exemplo, para Santa Maria, Porto Alegre, Carazinho, Cruz Alta, essas rotas todas aí, era tudo de trem. Eu acho que contribuía bastante porque nós, naquela época aí, nós tínhamos aqui 5, 6 trens de passageiros aqui que conduzia esse pessoal todo aí, tudo lotado. E era muito bonito aqueles carros, porque era tudo com cortina nas janelas, arquibancada, e quem, por exemplo, dormia, daí então tinha dependência, né? As cabines? Nas cabines, tudo pro... A senhora viajou de trem? Sim. Ia gente para São Paulo, né? Livramento, Fronteira, né? Daqui saía trem para todos esses lugares aí, né? Ia para Carazinho, para Getúlio, para Marcelino, tudo de trem. E para Porto Alegre fui uma única vez de trem. E também, aí viajava praticamente 2 dias, saía aqui de manhã às 7 horas, depois ia até aqui Cruz Alta, Santa Maria, pousava em Santa Maria e seguia para Porto Alegre. O trem Hugo foi um trem de luxo nós tínhamos aqui, um trem bom, um trem rápido, tinha preferência, né? Dificilmente atrasava, né? Ele ia daqui pela linha nova ali a Porto Alegre, né? A tecnologia fascina as pessoas. Tu vê algo, uma tecnologia diferente, a tua curiosidade ou a tua necessidade, algo te impulsiona. O trem chegou. Ai, o trem era tudo. Eu gostava do movimento de trem, né? Então aquilo me entusiasmou e é o motivo que eu abracei isso, né? Tenho orgulho do meu serviço porque eu gostava, trabalhava ali, né? E procurava fazer tudo certo, né? E finalmente a gente vivia daquilo, né? O trem possibilitou o ciclo da madeira, que levava para o Uruguai, para a Argentina. Transportava tudo, né? Mercadoria, roupa. Passava aquilo o dia inteiro buzinando aqui na avenida. Aqui às 7 era a rua do trem. Uma vez eu me lembro que pegou o carro do pastor da igreja metodista que vinha vindo do IE. Tinha um licionado lá e no travessar ali o trem pegou. Ele eu acho que não se machucou muito, não. A moça morreu. Aí logo depois começaram a campanha para tirar o trem, os trilhos, né? Daí era muito no centro, era um perigo enorme. Naquela época não havia assim tantos cargas e coisa arada, né? Vinham tudo nos carros do trem. Gênero, né? Tijolo, né? E tropa de boi, né? De suínos, e tudo era mantido pela estrada de ferro, né? E aí as casas comerciais começaram a se tornar atacadistas. Então, tu vai olhar a história de Passo Fundo, é feita por os grandes atacadistas. Tinha de tudo, de arame farpado, a cafeaspirina, assim foi o Lago Iaione, assim foi o Zucchini, o próprio Graziotin, que se tornou numa loja de departamentos, o Zafari, foi os Rebeca, era um atacadão, isso veio. O táxi entrou na minha vida porque, como meu pai era sócio do primeiro mercado de Passo Fundo, nós tinha frigorífico, tinha loja. E daí, em 69, foi o momento que faliu. E eu, como já era casado, tinha uma filhinha, eu queria arrumar um serviço que desse mais que um salário mínimo, porque eu não podia viver com um salário mínimo, né? Aí eu pedi para o pai avalizar um táxi. O meu pai, que era Antônio Marino Argenta, ele, conjunto com o Rebeca, pensaram em botar um mercado.
o pai entrou de sócio no primeiro mercado, aqui na Santa Terezinha, esse mercado de Santa Terezinha. E com esse aí já fomos criando outros mercados. Compramos outro ali na Avenida Brasil, nós fazíamos divisa com o Dr. Medeiros. Era uma fábrica de prego, que eles vieram aqui para Semeato, e nós compramos lá e formamos um mercado. A Gerdau era cognominada Fábrica de Pregos, porque ela fazia pregos, né? Não era uma indústria muito aperfeiçoada assim, com variedade como hoje. Da fábrica de prego eu me lembro, trabalhei com vários amigos. Eu trabalhei 4 anos na fábrica de prego. Primeiro nós começamos aqui, onde é o Bela Citali. E daí ele fez a fábrica nova lá em cima, onde é o Rosseto, lá em cima. Daí nós fomos para lá, fazer prego lá. Daí eu trabalhei mais 2 anos lá com eles. E daí ele foi embora por causa do imposto. Comecei com o Barbaté em 58, outubro de 58. No início era bar e armazém. Quando começou a abrir os mercados, aí armazém não deu mais, né? Por causa das concorrências, né? Não fechava nunca, nem domingo. Sempre. Fechava até que tinha freguesia de noite, trabalhando. Só que não tinha nada, nem asfalto não tinha. O crescimento ia até onde era o frigorífico do Coste. Daí já era chão batido ainda. O Zé de Coste era meu freguês também. Meu pai se chamava Zeferino Demétrio Coste, que deu origem à sigla ZD Coste e Companhia Limitada, o nome da empresa. Ele iniciou a empresa em 1948 e em 1949 ele trouxe a família para Passo Fundo. Onde a empresa estava localizada era a zona rural, saída para Amaral, não havia calçamento, não havia luz elétrica, não havia água encanada. Onde ele foi buscar a mão de obra? Que não havia. E eu lembro que aos domingos ele saía pelo interior, parava e perguntava se não tinha algum rapaz que quisesse vir trabalhar com ele. Assim ele foi construiu a empresa no modelo italiano, que quer dizer a empresa e a vila dos operários. O frigorífico, para mim, representou um marco do bairro São Cristóvão, porque no seu entorno foram surgindo outras pessoas que foram morar. Então começaram a surgir os armazéns. Quando meus avós vieram, eles tiveram sorte porque encontraram aquilo que eles precisavam: água, mato, campo. Eles queriam fazer moinho, moer farinha. Houveram plantações de arroz, desmatamentos, as nascentes daquele rio que trazia água para eles. Eu não tinha mais força para mover as máquinas. Então aí meu pai vendeu tudo e nós partimos para o comércio. Aí é que nós começamos lá na Presidente Vargas, com armazém, com loja. A necessidade de uma igreja, de escola para os filhos dos operários, a necessidade de um calçamento, de luz, de água encanada. Todas essas melhorias que foram surgindo no bairro tiveram a presença dos meus pais. E aí, nesse sentido, a cervejaria teve outro papel importante. Eu fui servir, né? E depois eu fui trabalhar na companhia Cervejaria Brahma. Eu casei no dia 14 de janeiro de 61 e comecei a trabalhar na Brahma no dia 2 de janeiro de 61. Ela foi embora porque ela estava estabelecida muito no centro da cidade, né? E ela não podia se expandir, né? Ela foi aberta ali e com o tempo ela foi crescendo e ela precisava de expansão. Mas como ela não tinha local para expandir, ficou antieconômico ela permanecer em Passo Fundo. Meu pai se chamava Vilarmino de Almeida, na época ele era cabo, ele saiu do exército e aí passou a ser um dos tantos operários da companhia Cervejaria Brahma,
onde ele foi exercer a função de carpinteiro. E morava, fez uma casa na esquina da rua Antônio Araújo com Eduardo de Brito. E este bairro onde eu moro, o bairro Anes, foi um bairro criado pelo então intendente Armando de Araújo Anes, exatamente para oferecer casas a preços baixos e terrenos a preços baixos aos operários da Brahma, já que ficava próximo, né, da Companhia Cervejaria Brahma. A Vila Anes começou assim. O tio Armando nasceu em 1880. O padrinho dele era o Antônio Araújo. Disse para ele assim: por que você não pede para o Gervásio, né, que era o pai dele, para ele botar um campo no teu nome? E o Coronel Gervásio botou esse campinho aqui, mas esse campinho aqui é até do lado de cá do Passo, do Rio Passo Fundo, né? E ia até se encontrar com a Vila Vergueiro. O tio Armando começou a lotear, fez o loteamento da Vila Anes, né? Eu conheci só quando lotearam ali a coxilha, como a gente chama, né? Eu me lembro quando passaram a patrola, abriram ruas ali. Eu acho que é os interesses econômicos, né, que promovem a construção da cidade, né? O nosso início em Passo Fundo foi com uma churrascaria, que na época servia completamente diferente, mas era muito próxima da rodoviária e ela era muito próxima da estação ferroviária. Na Avenida João Neto havia a estação rodoviária, a ferroviária, da frente tinha o hotel, da outra esquina tinha um outro hotel, e assim, descendo a Canabarro, mais 2 hotéis, o Glória e o Nacional. Era um lugar que tinha 5, 6 hotéis, um lugar de um fervo, como se diria hoje, muito intenso na cidade. Existia em Passo Fundo, nos canteiros, um quiosque, era o posto de gasolina. Tinha um na esquina aqui, onde era o D'Arienzo, um Texaco. Tinha um Esso na saída para o Marau aqui, ali de frente aos Busato. E o seu? O meu era o Shell, na Avenida Brasil, de frente o mercado de Domênico. O meu avô, um tio e o meu pai, que já tinha 19 anos, eram sapateiros profissionais. Botaram uma banca de sapataria na Avenida Brasil, entre o João Café e a Cátia. O meu avô, quando ele casou, ele parou de ser caixeiro e se transformou, então, num comerciante. Ele começou, então, a trabalhar com sapataria. Era também um ponto de encontro, né, dos intelectuais de Passo Fundo. Localizada ali na Rua Coronel Chicuta, perto do Bela Tita Shopping ali. Todas essas famílias mais tradicionais se encontravam nesse lugar para falar coisas. Importante para mim é o freguês que me procura. Eu tinha 14 anos quando estava aprendendo. Eu trabalhava com o seu Henrique Wachenfeld, um alemão. Ele saiu do estabelecimento, que era barbearia, e passou para ali que dobra do Mercapaulo. Tinha a Casa Edi e mais abaixo tinha o salão do Henrique. E ali eu comecei mais e mais, e estou até hoje. O nosso trabalho para todo mundo, o comércio. Na verdade, meu irmão, vamos dizer, o irmão dele tinha uma loja, uma lojinha, trabalhou, aprendeu, abriram mais uma lojinha. E assim foi. Através da lojinha que, diga, sobreviveram. Qual era a loja? Fui Casa Nova no tempo do meu pai por uns 3, 4 anos. E no meu tempo por mais de 35 anos. A única coisa que existia de bonito no passado eram as casas. Na praça tinha a Casa Mioto, do lado do Caixeiral, e na frente tinha o
também um prédio do Bourguignon, também muito bonito. E na frente tinha o banco. Depois do banco era uma farmácia, a Farmácia Serrana, do Ivo Ferreira. Depois tinha mais umas 2 ou 3 lojinhas de judeus. Depois na esquina a Casa da Arienzo. Os prédios que mais chamavam a atenção eram os prédios de Preta Calçada Alta. Foi construída pelo meu avô, né? O prédio está ali ainda, tem algumas características interessantes. Naquele tempo não havia o concreto, o ferragem que tem hoje, e um ferro atravessava de um lado a outro para as paredes não abrir quando tinha 2 pisos, né? E muitos prédios que tinha na Avenida Brasil, na Calçada Alta ali também ele foi um dos construtores. Essa calçada alta era de frente à prefeitura antiga. Tinha de lá até quase a esquina, né? Na esquina tinha uma descida ali, não sei. Tinha a casa que era do tio do meu pai. Também na esquina ali, era uma casa bonita. E depois foi vendendo, foi tudo mudando, né? Meu pai e minha mãe tiveram 11 filhos, ali em Camargo. Quando saí de casa, o que foi mais difícil de aprender foi o começo, que eu fui para a alfaiataria para aprender a profissão. Eu demorei para aprender. Eu vim para cá começo de agosto, dia 13 de novembro de 62 eu me casei e começamos a construir a família aqui. O ditado é o seguinte, ó. Quando assim o cinto aperta, tem que se virar. E eu, como nunca tive medo da minha qualidade, porque eu nunca tive medo de nada no meu trabalho. Daí eu pensei assim, serviço que não vai me faltar. Sempre que eu trabalhei de alfaiate por conta, sempre usei marca da Alba, o nome. Alfaiataria da Alba, sempre. 70, na Avenida Brasília, na 7 de setembro de 71. O Seu Juninho encerrou a atividade com um ramo de hotel e começou a alugar umas pecinhas ali. Eu fui o primeiro que passava o trem ali na época. Isso que época? Isso ali foi em 1970. O que tinha ali antes? Nada. Ali passava o trem e tinha só casas velhas, assim, onde que o pessoal que trabalhava na ferrovia, que o governo dava as casas para morar, ali era tudo casa dos ferroviários. Era assim uma rua apagada como num canto da cidade, onde não tem um comércio, porque ali não tinha. Cavocaram tudo, aquela rua lá que eu assisti tudo, estava trabalhando ali. E depois, quando saíam os trilhos dos trens, daí depois veio o asfalto. A gente sofre um pouco também nessas obras que fazem, com o comércio ali trabalhando. E ali foi sempre desenvolvendo, cada tempo um pouquinho mais. Hoje ali é um centro. Vários foram os ciclos econômicos que integraram Passo Fundo e destacaram a cidade durante os 160 anos. A erva mate e o tropeirismo, a criação de gado, a extração da madeira, o cultivo do trigo, o cultivo da soja, movimentaram a cidade, ligaram o espaço rural e o urbano. A ferrovia, que chegou em 1898 e criou condições para o desenvolvimento e possibilitou as trocas econômicas com outras regiões. Hoje, a agropecuária e o comércio ganham destaque como as principais atividades desenvolvidas em Passo Fundo.